Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Cristologia, é a aula de número 7. Hoje nós vamos estudar sobre a morte do Senhor e Salvador Jesus, seguindo então a nossa série de estudos sobre o estado de humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, faça também os seus comentários. Se não tiver feito ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho para que a gente possa estar sempre aí juntos com os novos vídeos que serão postados. Ok? Vamos lá estudar a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles narram sobre a morte de Jesus. Eu quero ler agora para a gente apenas um texto do Evangelho de Marcos, que é o capítulo de número 15, do versículo 33 até o verso de número 37. Diz assim a palavra do Senhor. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. À hora nona chamou Jesus, ou clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixa, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Ok? Esse texto, então, narra sobre a morte do Senhor Jesus. Vamos pensar, então, sobre a morte. Morte significa separação. E aí, vejam só, morte física é a separação do corpo da alma. Mas a morte, biblicamente, ela tem outras ideias também. Além dessa questão da separação do corpo e da alma, a morte, ela é também separação de Deus. E isso por causa do pecado. A morte é um resultado natural do pecado. Ainda mais, a morte ela pode ser entendida biblicamente como uma punição divina. A ideia é que Deus, o próprio Deus, ele tira do homem as alegrias das bênçãos da vida, da felicidade e visita esse homem com a sua ira por causa do pecado. Nesse sentido, então, a morte é sim uma ação direta de Deus punindo o homem por causa do pecado. Quando a gente pensa, então, sobre a morte em relação à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós não podemos ver a morte de Cristo por causa dos pecados, no sentido dele, porque ele não cometeu nenhum pecado. Então, quando analisamos a questão da morte do nosso Senhor Jesus, a gente pensa mais exatamente nessa questão da punição divina. Uma ação divina contra Cristo, exatamente pelo fato de que ele levou sobre si os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Ele foi o nosso mediador, voluntariamente ele levou sobre si os nossos pecados. Dito isso, é correto dizer então que a morte de Cristo ela foi penal. Ou seja, existe um caráter judicial na morte do nosso Senhor e Salvador Jesus. A justiça de Deus exigiu que o pecado fosse punido, que ele fosse pago, né? E aí Deus cumpriu essa exigência na vida do seu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há muitos textos na Bíblia que falam para a gente sobre isso, mas eu quero ler alguns então nesse instante. O primeiro está lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Esse texto, apenas o versículo de número 6 diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor
fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vejam que o texto está falando sobre Cristo, é uma profecia acerca de Jesus, e aí ele mostra que foi uma ação de Deus. Quando diz o Senhor, está fazendo referência exatamente a Deus o Pai. O Senhor fez cair sobre ele quem? Cristo, a iniquidade de nós todos. Então, essa é a ideia do caráter judicial, de uma ação direta de Deus em relação à morte do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus. Um outro texto muito interessante que mostra para a gente isso é 2 Coríntios, capítulo de número 5. Nesse texto, o apóstolo Paulo mostra que Cristo, ele foi a nossa justiça, ou ele é a nossa justiça. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado, Cristo não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós. Ele quem? Deus o Pai fez Cristo pecado por nós. Veja, pecado, não pecador. Cristo não cometeu pecado, mas foi da vontade do Pai que o pecado nosso, que o nosso pecado fosse pago em Cristo. Por isso que o texto diz: ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A morte do nosso Senhor e Salvador Jesus, então, ela veio exatamente nesse sentido, como uma morte penal, tá? Cumprindo, então, perfeitamente a justiça de Deus. Agora, ele foi o nosso mediador, ele morreu por nós. Isso, então, significa que a morte de Cristo ela foi também substitutiva, ou seja, Cristo morrendo no lugar de alguém, um homem morrendo no lugar de outro homem. Bendito seja o nome do Senhor. E aí a gente percebe aqui exatamente isso. Porque a morte de Cristo foi substitutiva? Porque ele assumiu o nosso lugar quando morreu. O texto de Isaías 53, verso 6, já mostra isso. Quando diz, ele fez cair sobre ele, Deus o Pai, fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos nós, ou de nós todos. Então, essa é a ideia da substituição. Cristo assume o nosso lugar na cruz do Calvário, e aí, então, ele morre por nós e também em nosso lugar. Falar que a morte de Cristo foi substitutiva é o mesmo que dizer que foi uma morte vicária, ou seja, ele se colocou em nosso lugar e nos representou. Daí a necessidade da humanidade de Cristo, exatamente para ser o nosso representante e morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Ora, sendo então uma morte substitutiva, e também tendo esse caráter judicial, concluir dizendo que a penalidade que era nossa, Cristo levou sobre si lá na cruz do Calvário. E aí, vejam, a morte, ou o pecado, digo, ele trouxe como consequência a morte. Uma das consequências do pecado foi a morte. E a morte, ela é vista biblicamente de três formas. Há três tipos de morte nas Sagradas Escrituras: a morte física, a morte eterna e também a morte espiritual. Ora, pensemos então um pouco em relação a Cristo. No caso de Cristo, ele sofreu a morte, tanto a morte física, ok, como também a morte eterna. Pastor, Cristo sofreu a morte eterna também? Sim, vejam só. Não no sentido de ser condenado eternamente, de maneira nenhuma, mas exatamente assim, porque lá no momento em que ele estava na cruz do Calvário, a Bíblia mostra, e nós lemos o texto, que ele sentiu-se desamparado pelo Pai. Daí ele clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Vejam só, Deus, o Pai,
em nenhum momento desamparou seu filho querido. Em nenhum momento ele deixou de amá-lo. Muito pelo contrário, o amor do Pai estava constante sobre a vida do seu querido filho, mesmo ali na cruz do Calvário. Mas lá na cruz, Cristo, sendo nosso substituto, ele levou sobre si os nossos pecados. Isto significa que quando Deus olhou para Cristo, ele viu os nossos pecados sobre o seu Filho amado. E aí, meus queridos, a ira de Deus se revelou de uma maneira muito forte na vida de Cristo. Ali na cruz do Calvário, Cristo sofre todo o peso da ira de Deus que nós sofreríamos caso Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário por cada um de nós. É nesse sentido, nesse sentimento do desagrado de Deus, que a gente pode falar que Cristo experimentou a morte no sentido eterno. Não no sentido de durabilidade, não, mas assim, num curto espaço de tempo, quando ele estava ali na cruz, de uma forma intensa, de uma forma concentrada, ele provou toda a ira de Deus, ele sofreu toda a ira de Deus por cada um de nós. E bendito seja o nome do Senhor, porque saiu vitorioso. Exaltado seja o nome de Cristo. Ora, tudo isso então ele passou por nós, ele passou em nosso lugar. É muito interessante a gente ver isso. Imagina você, imagina eu, a dor que passaríamos no inferno, exatamente pelo fato de termos sido condenados, por toda uma eternidade. Cristo sofreu isso, todo o peso da ira de Deus, ali, naquele momento, na cruz do Calvário. A morte de Cristo, então, foi em nosso lugar, foi substitutiva, foi vicária. Mas a morte de Cristo, ela teve também, ou tem os seus efeitos eternos. Vejam, lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, o texto ali está falando do momento de Cristo lá na cruz do Calvário. E aí João fala que uma das últimas palavras de Jesus foi está consumado. A ideia de está concluído. Por que está consumado? O que significa isso? Significa dizer que o que ele passou por completo. E aí ele pagou por completo e definitivamente a penalidade do pecado, que era nossa, que era para cada um de nós. Há um texto sagrado que eu leio agora com vocês, é Hebreus capítulo de número 9. Eu vou ler do versículo 24 até o verso 28, que mostra exatamente os efeitos eternos da morte de Cristo. Diz assim a palavra: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Bendito seja o Senhor. A gente vê no texto aqui o valor eterno da morte de Cristo, tá? Os efeitos eternos desta morte. O escritor aos Hebreus deixa muito claro aqui que não há mais necessidade de nenhum sacrifício ser feito. No período do Antigo Testamento, sacrifícios eram feitos rotineiramente. Cordeiros eram colocados como substituto do pecador.
Agora, no Novo Testamento, Cristo é o Cordeiro de Deus que vem como substituto nosso, como que nós que somos pecadores. Só que ele morre de uma única vez, de uma vez para sempre. E o seu sacrifício tem essa durabilidade eterna. Cristo não voltará novamente para morrer mais uma vez por cada um de nós. O texto diz que Cristo voltará a segunda vez, mas agora sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Não mais para morrer de novo, mas exatamente para garantir de uma vez por todas a salvação eterna de todos aqueles que nele creem. Não há mais necessidade de Cristo morrer novamente, mas a gente deixa bem claro, percebe muito claro aqui no texto, que também não há necessidade de que se faça nenhum outro tipo de sacrifício em relação ao que venha trazer a salvação do ser humano. O sacrifício de Cristo foi total, foi completo, foi definitivo e é suficiente para salvar as nossas vidas. Ora, isso significa dizer que quem crê em Cristo não precisa ter medo da condenação eterna, porque Cristo já pagou tudo isso lá na cruz do Calvário. Ele morreu por cada um de nós. E aí, o sacrifício de Cristo é eterno exatamente pelo fato de que Ele é Deus e Ele conseguiu apresentar diante do Pai um sacrifício perfeito. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é um pouco que a gente tem hoje sobre a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor continue abençoando muito a sua vida e que possamos louvar a Deus e agradecer de todo o coração pelo seu Filho amado Jesus, que veio à cruz do Calvário, morreu na cruz, exatamente para cumprir as exigências da lei de Deus. Ele morreu por nós, morreu em nosso lugar, apresentou um sacrifício perfeito e esse sacrifício tem duração eterna. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus.